Escolheu, clicou, investiu. Toro Investimentos, o jeito mais fácil de investir na bolsa. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Muito se tem falado este mês sobre a invasão alemã da Polônia, que começou no dia 1 de setembro de 1939 e que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Mas pouco se fala da invasão soviética da Polônia no dia 17 de setembro daquele mesmo ano. Por que os soviéticos invadiram a Polônia e por que os britânicos e os franceses não declararam guerra a Stalin? Os contornos da invasão alemã da Polônia já foram bastante destacados aqui no canal, por isso, se estão interessados em conhecê-los ao pormenor, basta navegarem pelos vídeos publicados nas últimas semanas. Nesses vídeos, eu destaquei algo que seria determinante nos primeiros dias da guerra, a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop. O pacto foi assinado entre a União Soviética e a Alemanha no dia 23 de agosto de 1939, e dentre as suas cláusulas secretas estava uma que previa a divisão da Polônia entre os dois países. Em agosto de 1939, Stalin tinha duas opções em cima da mesa: aliar-se ao Reino Unido e à França para conter o ímpeto expansionista de Hitler. Neste caso, Stalin seria obrigado a lutar contra o exército alemão já em 1939, ou aliar-se com Hitler, manter-se neutro na guerra e ainda conquistar o direito de anexar a metade oriental da Polônia e todos os países bálticos. Stalin, que sabia que o seu exército não estava preparado para uma guerra contra a Alemanha em 1939, aceitou de bom grado a proposta alemã e em agosto desse ano, ambos os países aliavam-se na guerra. E no dia 17 de setembro, seguindo o que tinha sido estipulado no pacto, o Exército Vermelho invadia a Polônia com uma força composta por quase 800 mil soldados. Os poloneses, que nessa época lutavam bravamente para tentar deter o avanço alemão, já estavam muito enfraquecidos e desgastados, o que facilitou bastante o avanço de Stalin pelo interior do país. Stalin alegava que a invasão soviética era uma medida humanitária para proteger as minorias russas que viviam na Polônia, mas tudo não passava de uma mentira, já que o real motivo era o pacto assinado com os alemães. Após pouco mais de 3 semanas de lutas brutais e sangrentas que resultaram na morte de 7.000 militares poloneses e de 3.000 militares soviéticos, a guerra na Polônia chegava ao fim e Stalin concretizava o seu sonho de anexar a metade oriental do país. Mas se o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, usando como argumento a invasão da Polônia, por que não fizeram o mesmo com a União Soviética no dia 17 de setembro? Os líderes ocidentais sabiam que Stalin era um tirano déspota que perseguia e oprimia o seu próprio povo. Mas em 1939, a maior ameaça para a estabilidade da paz na Europa Central era Hitler. Naquela época, era Hitler que queria expandir-se pela Europa. Já o tinha deixado bem claro com a anexação da Áustria e da Tchecoslováquia alguns meses antes. Por isso, em setembro de 1939, o principal alvo a abater na Europa era Hitler. Se os aliados tivessem declarado guerra a Stalin no dia 17 de setembro, passariam a ter não apenas um tirano como inimigo, mas sim 2 tiranos, donos de vastos exércitos que ultrapassavam em muito os exércitos ocidentais. Por isso, apesar dos britânicos e franceses terem protestado diante da agressão soviética contra a Polônia, não declararam guerra a Stalin, pois sabiam que se o fizessem, estariam dando a Hitler um aliado militar gigantesco.
Se o exército alemão sozinho já era uma ameaça terrível, imaginem o que seria uma ampla aliança militar ofensiva entre os alemães e os soviéticos contra os britânicos e os franceses. Para além disso, os aliados ocidentais sabiam que a aliança de Hitler e Stalin não duraria para sempre. Nos meses e anos anteriores, Hitler já tinha deixado bem clara a sua opinião com relação aos comunistas. Para ele, a União Soviética não passava de um antro de comunistas judeus, que precisavam ser eliminados da face da Terra. Essa opinião já tinha sido partilhada por Hitler em 1925 no seu livro Mein Kampf, e nos anos seguintes, repetida várias e várias vezes em discursos e também em ações, com ataques brutais contra os comunistas alemães. Por tudo isso, os britânicos e os franceses sabiam que a lua de mel entre Stalin e Hitler não duraria para sempre, e que mais cedo ou mais tarde, ambos se enfrentariam no campo de batalha. Foram essencialmente esses os motivos que levaram os aliados ocidentais a não declararem guerra a Stalin no dia 17 de setembro. Tratou-se de uma decisão bastante ponderada e racional. Não se deixaram levar pelas emoções e pelo fervor da batalha, decidindo seguir uma linha de ação que provaria ser a mais acertada no longo prazo.